Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Amigos, mais um franguinho e hoje com assuntos que eu poderia dizer a vocês, assuntos palpitantes. Contamos com a presença ilustre do nosso querido mestre J. Júnior, Rodrigo Gini e Quartarolo. E antes da gente começar, eu queria pedir a vocês para clicar para espalhar o nosso franguinho para que a gente cresça e ofereça sempre esse conteúdo legal para todo mundo. Vamos começar? As manchetes do dia. E o dia dos sonhos chegou para Novak Djokovic. No último domingo, o sérvio conquistou seu terceiro título de Roland Garros, voltou ao número 1 do ranking mundial e se isolou entre os homens como o tenista com mais títulos de Grand Slam, 23. O rei do saibro, o espanhol Rafael Nadal, tem 22. A polonesa Iga Swiatek vence pela segunda vez consecutiva e se torna tricampeã em Roland Garros. Encerrada a temporada do futebol na Europa, o Real Madrid atualizou na última segunda-feira as informações sobre o seu elenco. Vinícius Júnior assumiu a camisa 7 e Rodrigo passou a vestir a 11. Denver Nuggets supera o Miami Heat e é campeão da NBA pela primeira vez. Jogando em casa na Ball Arena, o time de Nikola Jokic fez 94-89 e fechou a série em 4-1. Com 28 pontos, o sérvio se tornou o cestinha do jogo do título e ainda fez um duplo-duplo na partida. Durante as 2 semanas que durou o torneio de Roland Garros, na França, o nome da tenista Bia Haddad Maia foi elevado ao patamar dos grandes esportistas brasileiros. Não sem razão, a Bia jogou muito, uma barbaridade. Chegou às semifinais em Roland Garros, feito inédito para as tenistas brasileiras. Na esteira desse sucesso, foram inauguradas no último fim de semana 2 quadras de saibro no Parque do Ibirapuera, financiadas pela Renault. Já houve quadras públicas no Ibirapuera antes, não se pagava nada para jogar. O problema era jogar, porque um bando de espertinhos tomou conta das quadras para dar aulas particulares. Não pode se repetir isso. E é bom lembrar que das quadras públicas de tênis dos Estados Unidos saíram muitos tenistas profissionais que não tinham dinheiro para pagar as mensalidades de clubes. É uma solução social, mas tem que ter cuidado. Vamos começar? Pessoal, seleção brasileira ainda sem comandante e eis que da Turquia vem a notícia de que o professor Jorge Jesus está deixando o Fenerbahçe e, segundo ele, em busca de realizar seu maior sonho. Será que uma coisa se combina com a outra e a gente vai ter o professor Jorge Jesus de volta ao Brasil? Ou será que o sonho é outro? O que vocês acham? Meus amigos, olha, Jorge Jesus, hein? O homem depois do Flamengo em 2019, quando fez o melhor trabalho na sua carreira, ele está sempre de volta. Tem muita gente esperando a volta de Jesus do mundo, mas ninguém mais que o Flamengo. Todo técnico tem a sombra do Jesus. Não é ruim, né? Mas esse aí é genérico, viu, gente? Ele fez um trabalho razoável na Turquia, mas o ponto alto da carreira foi o Flamengo. Agora ele sai lá dizendo, segundo o Gini nos anunciou aí, querendo realizar o maior sonho da sua vida. Qual seria? Seria voltar para o Flamengo? Alô, Sampaoli? Seria a seleção brasileira? Ah, rapaz, só Jesus salva. Não dá para falar muito do Jesus. Eu ainda acho que o Flamengo devia cobrar taxa de vitrine para o Jesus. Ele estava no ostracismo na Europa e o Flamengo colocou de volta na mídia. E agora aguente o Jesus. Esse aí eu não aguento, não. O outro era bom. Vai, Jotinha. Pois é, essa história de treinador de futebol, né? Esse histórico dos treinadores de futebol sempre me intrigou, esse histórico, né? Porque o futebol ele é tão surpreendente, ele é tão enigmático, né? Vamos reforçar assim, que de repente você contrata um cara que está brilhando na Europa, está brilhando não sei aonde, você traz e todo mundo aplaude, né? Olha, viu como a diretoria enxerga bem? Você viu? Agora sim, esse é o cara e tal. E de repente não vira, não acontece absolutamente nada. Quantos exemplos nós temos disso, né? E quantos desses portugueses que aqui estão, que merecem todo o nosso respeito,
como disse o Quartarolo agora há pouco do Jorge Jesus, quantos portugueses que estavam, não sei se eu vou exagerar, né? Mas estavam no ostracismo lá do futebol europeu, né? Batendo cabeça, buscando espaço, cavocando caminhos ali, e de repente chegaram aqui e fizeram as campanhas que fizeram. O Jorge Jesus no Flamengo, o Abel agora no Palmeiras, né? É muito difícil, é muito... Eu tive um irmão, né, saudoso, que ele foi diretor de futebol, claro, em outra proporção, aqui no nosso Tigre de Americana aqui, né? E ele me dizia isso. Ele falava, mas não é possível, nós fomos ver esse cara jogar lá não sei aonde, 3, 4 vezes, o cara matava, arrasava, né? E aí o jogador chega e aqui não joga. E quantas vezes nós não vimos isso no futebol, né? Então, e agora com o treinador é a mesma coisa. Ninguém discute conhecimento, capacidade, competência dos treinadores. E cada um tem a sua visão, cada um tem o seu modelo. Nós nos julgamos treinadores, muitas vezes, né? Nós como jornalistas e tal. Mas e o Jorge Jesus realmente... Aí é que está, né? Para encerrar. Daqui para frente, Quartarolo, amigos, Rodrigo, Amalfi, daqui para frente é uma incógnita, né? Será que ele vai repetir o que ele fez no Flamengo e com o Flamengo? Né? Ou, de repente, voltou ao normal? Né? E como foi descrito aí, eu acho que o recado dele é nada sutil, né? É nada sutil, né? Ele saiu do Fenerbahçe, disse que ia para Portugal, ia pensar, quer dizer, já está muito bem pensado. Ele conhece o Rio, ele gosta de morar no Rio, a CBF é no Rio, a seleção brasileira está sem técnico, o salário vai ser bom, ele vem com moral. Então, esse recado dele, na saída dele do Fenerbahçe, é nada sutil, nada sutil. Ele é malandro, vaidoso, eu acho que ele está cavando, e já viu, como o Quartarolo disse, que o assédio ao Ancelotti não vai dar certo, que ele pode ser a bola da vez. E eu acho que é a bola da vez, porque o Edinaldo vai ficar sem opção. Porque até 30 de junho eles têm que anunciar, ou se não anunciar vai ficar ruim. E o recado dele é nada sutil. Como eu disse, ele já conhece o Rio, conhece tudo, conhece o Brasil, conhece as mazelas do Brasil, que eles ajudaram, os portugueses ajudaram a gente ser como a gente é. Então é nada sutil, eu acho que ele está cavando, sim. Eu estava dando uma olhada nos números do Jorge Jesus como treinador, e aí vi que a média dele em cada clube é de 1 ano e meio. De cada trabalho dele é 1 ano e meio. Quer dizer, não é para o treinador europeu, para o padrão do treinador europeu, aquilo que a gente se acostumou a ver. Né? E a gente vê quantas vezes ele rodou e tudo mais. Disso que vocês três falaram, tem uma coisa muito interessante, principalmente no Brasil, por causa disso. Você tem histórias de treinadores que voltaram depois de trabalhos grandes, eu citaria o próprio Cuca no Atlético, etc., que não conseguem a mesma liga. Então, eu acho que esse momento dele no Flamengo foi muito um momento especial que eu duvido muito que se repita. Porque são grupos de jogadores diferentes, às vezes são direções diferentes, são momentos diferentes do futebol. Ali eu acho que foi o momento de Cinderela do Jorge Jesus. Depois a carruagem vira abóbora e volta tudo para o normal. Eu tenho um pouco de preguiça com essa coisa do treinador superestimado e tal. Eu acho que Portugal já tem lá o Mourinho, né, que é o Mister, que é o The Best, etc. É um pouquinho de exagero também. Eu tenho minhas dúvidas sobre se funcionaria. Talvez fosse melhor ver o Jorge Jesus na seleção do país dele, que também é uma senhora seleção, mas eu acho que a gente tomar como base aquele trabalho no Flamengo e achar que vai se repetir sempre, pelo que ele mostrou depois e pelo que ele fez depois, eu acho difícil que aconteça. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. O sonho de uma liga de futebol no Brasil, a Libra, parece que está indo para o vinagre mais uma vez. Será que as pessoas nunca vão se entender? Essa liga nunca vai sair? Pois essa reviravolta envolvendo a Libra não deixa de ser surpreendente, porque dessa vez você tem financiamento, dessa vez você tem expectativa de um produto muito bem feito, e a gente está vendo que não está vingando, né? É impressionante como é que nos bastidores, inclusive, você tem uma
falta de coesão dos clubes, quer dizer, sempre tem a briga, um investidor quer uma coisa, o outro quer outra, um é clube empresa, o outro não é. E a história recente das ligas no Brasil mostra que esse conceito, infelizmente, não é dos mais promissores, né? Se a gente levar em conta apenas, a gente tem o Campeonato do Nordeste lá, né, a Lampions League, uma Copa do Nordeste, mas tirando ela, você vê que Sul Minas acabou. Todas essas tentativas de se fazer algo, inclusive com liberdade, com possibilidade de negociação direta com TV, sem envolver CBF, acabaram fracassando, acabaram naufragando. Esse talvez seja mais um exemplo disso, e pelo que consta, pelo que parece, né, continuaremos subordinados à CBF, e com tudo de bom e de ruim que isso possa representar. Aí eu duvido muito dessa coisa do fair play, porque quando se levanta essa ideia de liga, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, fala, não, eu não posso ganhar pouco, eu tenho que ganhar muito. Quer dizer, pouco se importando se o campeonato vai ser rentável lá na frente, se o Fortaleza, que vai ficar muito abaixo, vai receber um dinheiro muito menor, ninguém está se importando. É tudo muito bonito até assinar. Na hora que vão dividir o bolo, é que o negócio fica feio. Acho que é por isso que nunca vira, né? E nunca se tem esse fair play, como se tem, por exemplo, na NBA, que o time pior colocado, ele escolhe o melhor draftado, isso nunca vai ter no Brasil. Então, isso é um dos entraves, porque sempre, basicamente, esses três, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, são esses quatro, eles sempre reivindicam uma fatia maior do bolo, e aí a liga vai ser a mesma coisa de sempre, os campeões vão ser sempre, a competitividade vai ser a mesma. Eu quero ver, eu duvido que a coisa vire, por causa dessas coisas, por causa de dinheiro. Dinheiro na mão é vendaval, não é isso? Eu também acho muito difícil, né, que a Libra, né, vire. Ela é muito difícil por tudo isso, né, por tudo isso. Olha quantas tentativas nós já tivemos aqui no futebol brasileiro, né, de criação disso, criação daquilo, né, e tal, e nada aconteceu. Exatamente por isso, né? Os interesses maiores daqueles que se julgam, né, realmente os maiores, e aí também a gente pode colocar entre aspas, né, porque realmente são eles que mais rendem à televisão, ao mercado publicitário, aquela coisa toda, mas não pode ser visto só assim, né? Porque não jogam só entre eles, né? Não é um campeonato de 4, 5 equipes, é um campeonato de 20, no caso do Campeonato Brasileiro. Eu acho que deveria ter uma visão muito mais ampla, né? E muito mais interativa com aqueles que não têm tanto prestígio, com os médios, com os corporativa, né? Uma corporação. Corporativa. Né? Exatamente, Amalfi, sabe? Agir com um pouco mais de, peraí, olha, nós temos 20, né? E isso não acontece, não adianta. Você falou, Amalfi, é o capitalismo, é aquela coisa de que eu tenho mais dinheiro, eu dou mais resultados, sou eu que tenho que preponderar, né? E a gente vai sair disso, Quartarolo? Eu acho que não. Jota, olha, a gente já viu tanta coisa no futebol e esse negócio de Libra me assusta, viu? Lembra a primeira-dama lá, a linguagem dos gestos, aquela coisa toda, com todo o respeito, né? Mas parece ralador, se dá um ralador para o cego de secar. Porque tá complicado. Parece inventário de família rica, né? Dá uma briga desgraçada, dá até morte. Então, rapaz, eu acho que eles não pensam no futebol, eles pensam em si, o que é até natural, você tem que pensar também no seu. Eu me lembro que o Atlético de Madrid, quando foi campeão espanhol, ele teve uma premiação menor do que o último colocado da Premier League, onde a divisão é mais proporcional. Porque na Espanha há uma divisão, não sei se ainda é assim, de praticamente 70% entre Barcelona e Real Madrid. O que acontece? Todo ano eles vão ficar cada vez mais ricos que os outros, ou seja, não há mais competição, por isso que só dá os dois, não é? Então, e eles entendem que isso está ótimo. Aí, um time menor não consegue chegar nunca. O que tem que fazer é uma divisão proporcional, você tem que dar realmente para quem dá mais Ibope, para quem dá... Ibope não existe mais, né? Para quem dá mais audiência, views, né? Para quem dá mais repercussão. É verdade que tem mais arrecadação, tem mais renda, maior visibilidade para o patrocinador.
Mas você tem que separar uma boa quantia para os outros participarem ativamente e para poderem crescer também, para melhorar o futebol. Uma visão, sabe, uniforme, não uma visão individual. E aqui cada um pensa no seu e não quer dividir o botim. É bem exemplo do país, né? Onde 3, 4, 5% controla tudo e nós temos aí contas fantasmas no banco, porque todo mês a gente recebe e devolve para eles, né? Então os caras ficam cada vez mais ricos e os pobres mais pobres. E o futebol brasileiro caminha mal por causa disso, porque você tem que valorizar. A grande sacada dos grandes campeonatos, na Europa principalmente, o próprio italiano, quando era muito forte, agora a Premier League, é que há o grande, ao médio e o pequeno. E isso passa a ser fiel da balança. Porque você joga contra o grande uma semana, no dia seguinte, na semana seguinte um médio, depois pega um pequeno, daí volta a jogar contra o grande, você equilibra o campeonato. Já houve, inclusive, gente da imprensa defendendo que tinha que ter campeonato só entre os grandes, sabe? Então o cara esquece que em todo lugar, e hoje no Brasil é assim, primeiro, a microempresa é que dá mais emprego. Não é a holding que dá mais emprego, é a micro. Então, é importante você estar lá, ter a sapataria do shopping, mas ter o sapateiro da esquina. Ter o cara que vende na feira, sabe? E a gente não pensa. E a imprensa esportiva é elitista. A gente fica aí falando, defender isso, aquilo, trabalhador, porque nós somos da esquerda ou não, ou centro-esquerda, que seja. Mas na hora de falar de futebol, a gente só fala dos grandes e só defende os grandes. E esquece que os pequenos também precisam participar, têm direito a crescer e tem que jogar contra eles. Aí o Corinthians ganha não sei quantos milhões, o Flamengo, o Palmeiras, e o Rio Branco de Americana entra em campo para fazer o quê? Para ser sparring. Tem que ter direito de crescer. Mas isso é até uma coisa para congresso, né? Para conclave, se fosse da religião, e não vai resolver. Eu não acredito em porcaria nenhuma. E só para encerrar, desculpe, Toné, já falei muito, eu, o Jota, o Gini, o Amalfi já vimos isso. O futebol brasileiro não vive de soluços, não vive de solução, vive de soluços. Né? A gente lembra, olha, agora vai ter placa estática, agora vai resolver o nosso problema. Não resolveu. Agora, não, pois é, Quartarolo, eu estava lembrando aqui da Primeira Liga, né, que é a mais recente, que foi a tentativa de se criar uma coisa envolvendo os grandes, etc. No fim, estava todo mundo jogando com time sub-20, com time reserva, priorizando o campeonato estadual e terminou no que terminou. Então... Daí veio depois, Gini, o placar eletrônico, lembra? Agora vamos vender publicidade. Não resolveu. Publicidade na camisa. Não resolveu. Loteria do governo, né? Mais um golpe na gente. Bingo. Não resolveu. Bingo. Não resolveu. Dinheiro da TV. Não, agora com o dinheiro da TV, resolveu. Não resolveu. Profute, Profinute, Pro não sei o que lá. Não resolve. E agora, a bola da vez, além dos técnicos estrangeiros, é a Libra. O Textor percebeu antes, né? Não é à toa que o nome dele se reduzia a um texto, né? Opa, tô fora. Olha, para encerrar da minha parte aqui, já tivemos tanto, né? Como a gente colocou, o Clube dos 13, isso. Primeira Liga, né? E vocês se lembram que acho que no início dos anos 2000, a Federação de São Paulo e a Federação do Rio de Janeiro ressuscitaram o Rio São Paulo. Lembra? Acho que foi no começo dos anos 2000. Torneio Rio São Paulo. Quando apareceu o Kaká. Foi, né? No começo dos anos 2000, exato, 2002, o Kaká, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? O campeonato ficou muito chato, porque tinha toda hora Botafogo e Flamengo, Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Santos. Acho que durou 2 edições apenas. Né? Em resumo, má administração. Com tudo isso que o Quartarolo colocou e que a gente conhece, inovações, modelos novos e tal, a gente chega aonde? Má administração. Par ou ímpar? Quem joga mais? Um par ou ímpar diferente. O Ancelotti, o técnico do Real Madrid, o Carlo Ancelotti, declarou que o Rodrigo é tão importante para o time como o Vinícius Júnior. O que é que vocês acham? O torcedor, de uma maneira geral, né, ele sempre aplaude mais quem faz gols, os que mais fazem gols. Ele aplaude mais, ele idolatra, né? Quem mais ele procura para selfie, aquela coisa toda, né?
E aí, os outros jogadores já é uma visão tática de quem gosta, claro, de ler tática de futebol e dos treinadores. Os treinadores. Por isso que o Ancelotti fala da importância do Rodrigo, né? Porque eu vejo que ele está analisando em relação à formação tática, o desenho que ele colocou para pôr em campo, né? E o Vinícius Júnior, que é habilidoso ao extremo, não, a gente não precisa nem se alongar sobre a habilidade dele, a inteligência dele, né? É um jogador insinuante, quer dizer, aquele cara que vai para cima, faz gols, tudo mais. E o Vinícius Júnior, então, é um cara que conclui, é aquele que dá espetáculo, mas que coloca a bola lá dentro. Ou faz as chamadas assistências. No nosso tempo era passe, né? Então, assistências. Então, eu vejo assim, que o olhar do técnico, aquele que realmente quer ser justo, ele precisa ver tudo, né? Eu tenho um goleiro lá que vai segurar as pontas, eu tenho zagueiros ali e tal, e o meu meio de campo, né? Porque até então nós tínhamos atacantes que, se o meio de campo não os municiasse, eles não iam fazer nada lá na frente da área ou dentro da área, né? Então é isso. Gostei do Ancelotti falando da importância do Rodrigo, porque do Vinícius Júnior, né, nós temos pouco a dizer, ou muito, né, para elogiá-lo. Eu acho o Vinícius Júnior um espetáculo à parte, né? O Vinícius é um jogador espetacular. Talvez o Rodrigo seja mais cerebral vendo o jogo, né? Escolhendo os caminhos, seja mais objetivo em alguns momentos. Mas o futebol tem uma coisa compensatória, né? Uma coisa tem que compensar a outra, né? Você não tem 11 craques. Você tem gente que joga para o craque jogar. E o craque depende desses também para sobreviver. Não dá, são 11 jogadores. É claro que é aquele que sobressai. O Vinícius Júnior, se você analisar jogador por jogador, eu escolheria o Vinícius Júnior. Mas respeito a tese do Ancelotti, que inclusive dirige o Rodrigo, a gente viu começar no Santos, e a evolução dele agora é um negócio extraordinário. Acho que no ano que vem jogarão Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior, para o horror da racista Espanha. Para o ímpar só dá igual se os dois colocarem 0, né? Então, nesse caso, eu acho que vai por aí. Felizmente, a gente está falando de Real Madrid, não de seleção brasileira, porque na Copa do Mundo era uma coisa que me incomodava muito, né? O Vinícius estava preso pelo Tite ali do lado esquerdo e não podia mostrar essa versatilidade que ele tinha, essa capacidade de jogar mais pelo meio, que foi algo que o Rodrigo, quando entrou, acabou fazendo, né? Aquele jogador que chega com a visão de jogo para, de repente, encontrar um companheiro em condição de finalizar. Mas eu vejo, taticamente, a importância absurda dos dois, quer dizer, são dois jogadores que unem um talento muito grande, e aí a gente pode colocar até o Vinícius um pouquinho acima, mas com essa capacidade, essa visão de jogo, essa capacidade de definir, né, que eu acho uma característica espetacular no jogador. Né? Se a gente lembra caras como Romário, como o próprio Ronaldo, é aquela coisa de pegar a bola e saber o que vai fazer com ela. Né? Então, o Vinícius tem muito isso, é muito eficiente, por mais que a turma não goste das pedaladas, etc., ele é um cara que, quando parte com a bola em direção ao gol, que seja para lançar um companheiro, que seja para definir, ele é muito letal. Então, feliz o Ancelotti que tem os dois, e se chegar o Endrick, mais ainda, porque seriam 3 caras leves, rápidos, com muita visão de jogo e uma habilidade inquestionável. E agora, para essa temporada, o Rodrigo vai usar a camisa 11 e eles até trocaram, né, com uma estratégia de marketing muito boa, né? E o Vinícius vai usar a camisa 7, que é icônica no Real Madrid, né? O Lito, que me perdoe, ele diz que a camisa 7 mais importante do mundo é a do Garrincha, aí eu concordo, mas a camisa 7 do Real Madrid é pesada, com de Raul e Cristiano, uma camisa pesada. Eu adoraria, não tive oportunidade, não sei se algum de vocês já teve, de ver o Rodrigo no campo, porque no campo a gente vê melhor, né? Eu vi no Santos no início, mas ainda era início. Eu também, no início. Porque na televisão a gente perde um pouco, porque o que o Ancelotti fala é que ele é inteligentíssimo, ele sempre procura o passe certo, o espaço certo, o lugar certo. E eu adoraria ver o Rodrigo no campo. Eles chamam de Rodrigo Raio, é o quinto raio. O primeiro foi Pelé, Robinho,
Neymar, Gabigol e é o quinto raio, eles chamam, né, Didi? Santos é fogo, né? Para não falar uma palavra aqui impublicável, né? Mas agora Mas acabou, hein? Hã? Agora acabou. Fábrica de Mas rádio. eu adoraria ver o Rodrigo e eu acho que o Ancelotti tem uma visão assim ampla, porque convive com os dois o tempo todo. É claro que o Vinícius não é muito mais plástico, ele tem mais habilidade. Talvez o Rodrigo mais técnica, entenda o jogo melhor. Por isso que eles estão. O Ancelotti colocou, nivelou os dois. É mais bonito ver na televisão, mais bonito ver o Vinícius, mas eu adoraria ver o Rodrigo no campo. Se alguém quiser patrocinar o franguinho para ir até o Santiago, nós estamos. Aí a gente emite uma opinião definitiva. Mas hoje em dia é mais plástico o Rodrigo, desculpe, o Vinícius Júnior na televisão, mas o Ancelotti sabe das coisas. A última volta do ponteiro. Amigos, vamos discutir aqui essa invasão estrangeira no futebol brasileiro. O Brasil descobriu Portugal. Há também argentinos chegando por aqui. O Sampaoli voltou agora ao futebol brasileiro através do Flamengo. O Santos contratou Roland, o próprio Sampaoli, trouxe o Gesualdo, que é um português, há um tempo atrás. Ou seja, o futebol brasileiro descobriu Portugal, descobriu aí a América do Sul e muitos estrangeiros chegando. O Jorge Jesus fez sucesso no Flamengo, o Abel Ferreira é um sucesso extraordinário no Palmeiras e muitos outros menos conhecidos e até menos votados vão ocupando espaço. Isso tem explicação? É realmente muito bom para o futebol brasileiro? Vai ajudar? Não vai? Vamos discutir isso agora aqui no Franguinho. Vem com a gente. Esse é um tema que a gente já conversou aqui no Franguinho e eu acho que todo exagero é complicado, né? De repente virou a panaceia para os males da falta de qualidade do futebol brasileiro. E aí você começa a importar treinadores que, como a gente até conversava em relação lá ao Jorge Jesus, nem sempre são isso tudo. Né? Fazem um ou outro trabalho interessante e tal, mas é aquela história. O futebol brasileiro é muito característico, muito específico, exige uma bagagem, exige um comprometimento e um conhecimento que nem todo mundo tem. E para cada Abel Ferreira, você conta quantos trabalhos que não deram certo. Eu vejo agora, posso falar aqui da situação do Atlético, né? Que insistiu em 3 argentinos e nenhum dos 3 trouxe aquilo que a diretoria esperava. Nós tivemos o próprio Sampaoli, nós tivemos o Turco Mohamed, agora o Kudê. Então eu fico questionando, será que vale essa insistência? Será que sempre é essa a solução? Até porque a gente nota uma falta de planejamento muito grande, né? Não tem aquela coisa do projeto que você abraça o treinador e fala. O Abel é exceção total, porque ele é um cara que está fazendo um trabalho de longo prazo, tem todo o suporte da diretoria, um clube numa situação financeira invejável, que não é o caso da grande maioria. E aí, de repente, quando acontece de você demitir, dispensar um treinador, começa essa corrida, começa a história do não, tem empresário oferecendo fulano, beltrano, ciclano, que fez um trabalho bom no clube de Portugal há 8 anos, há 10 anos. Então, o que me incomoda nisso tudo é nós não estamos formando jogadores de futebol, treinadores de futebol. Se você pega a Argentina, as gerações mais recentes de jogadores na Argentina, eu poderia citar 1000. O próprio Kudê, você tem Palermo, você tem Galhardo, você tem Schelotto. Quantos jogadores que há 15, 20 anos estavam ali em campo, se qualificaram, trabalharam e hoje são profissionais, o próprio Scaloni, né, que foi uma surpresa agradável para os próprios argentinos. Então, essa história, eu vejo pouco a turma fazendo o tal do treinamento FIFA, o tal do curso FIFA para se qualificar. E é alguma coisa que, se a gente não pensar, vai se tornar cada vez mais escravo do profissional que vem de fora. Então, está faltando revelar profissional no Brasil para a gente ter, inclusive, a opção de escolha. Então, Rodrigo, mas qual é a opção de escolha de um time que demite um Kudê? Quem está no mercado? É isso que você falou. Não se forma, né? E quando se forma, não se tem paciência. O Zé Ricardo é um que está no ostracismo, né? O Lisca, o que está livre no mercado hoje? Vai? A gente está vendo o que o Corinthians está passando por ter ido buscar o Luxemburgo. O que
tem no mercado, como você falou, o Schelotto, o Galhardo, todos esses caras, que inclusive, qual é o técnico brasileiro que é cogitado para ir para a Europa? Nenhum. Nem para a Europa, nem para a gente aqui agora. O que tem na praça? Lisca, Zé Ricardo, quem mais? Eu não lembro, Celso Rotti. Rogério Ceni. Roger, o Marcelo Oliveira, não tem. Então, aí eles arriscam a buscar. Parece que o Atlético vai atrás do Bruno Lage, né? Que saiu do Wolverhampton. Saiu mal, né? É uma aposta. Aí eles vêm, se não dá certo, ficam 2, 3 meses, levam 15, 20 milhões de multa para casa, para Portugal. Eu não vejo saída. O que o Atlético vai fazer agora, depois do Cudê? Ou quando o Luxemburgo for demitido, se for demitido, vai atrás de um português, de outro português? Ou vai pegar o Lisca, ou vai pegar o Roger, que eu acho que depois devia ter pego? Eu não vejo isso. Ninguém. Eles são mal formados, os técnicos. Eu acho que estão desatualizados, sim, com certeza. Por isso que eu volto na minha colocação, né, anterior, de que contratar técnico, todo mundo contrata, é claro, para ter resultado e para ter sucesso. Isso é óbvio, né? Mas é sempre uma aposta. Porque muitas das vezes, não há um critério profundo, né, sobre a qualidade de quem está se contratando. Seja brasileiro, seja português, seja argentino, né? Embora os portugueses, no caso, os argentinos, né, que a gente está falando deles aqui no programa, eles já tenham, como disse o Rodrigo, eles já tenham provado que são diferentes, que são melhores, né? Estudaram, além de terem estado em campo durante uma década, sei lá quanto tempo, como jogadores, eles se aprofundaram, né? Agora, também tem aquela coisa, né? Vamos voltar no tempo, que o que dizia Otto Glória mesmo, se não me derem os ovos, eu não faço um bom omelete, não é isso? Então é isso também, porque às vezes o treinador, ele vem, opa, eu vou trabalhar lá no 15 de Piracicaba, grande quinzão. Eu vou lá, ok, mas eu já tenho aqui o que eu quero do meu time, do Inhoquim, né? Agora ele chega lá, não é o material humano, não é o que ele gostaria de ter para aquilo que ele está filosofando, pensando. Aí ele chega na diretoria, não é só o 15, evidentemente, fala, olha, nós precisamos contratar. Aí o diretor diz para ele, ó, segura com o que tem aí, porque grana não há, não existe grana. Então é tudo muito complicado, tudo muito complicado. Eu volto no tempo mais uma vez e lembro, todo mundo se lembra aqui do Eduardo Amorim, né? O Eduardo Amorim, quando foi levado a técnico do Corinthians, estava encerrando a carreira e tal. E muitos corintianos, acho que a maioria, fez cara feia, né? Não, esse cara não trabalhou em lugar nenhum e não sei o quê. E a gente se lembra da campanha que ele fez com o Corinthians, o Eduardo Amorim. Acho que em 2 temporadas, sei lá. Então é muito complicado. Ganhou a Copa do Brasil, né? Ganhou a Copa do Brasil. Ganhou Copa do Brasil, exatamente. O Paulista também. Paulista. Então é muito complicado, viu? E olha, ainda bem que eles não, né, Quartarolo, ainda bem que eles não chegam para a gente e pedem para a gente indicar, né? A gente aqui vai falando, vai chutando, porque senão a gente erraria também. Porque se o diretor chega para mim e fala, eu sou o diretor do clube tal, assim, quem que você indica? Quem você disser eu contrato? Eu vou ficar numa situação super delicada, né? Por quê? Porque eu posso até gostar do trabalho daquele treinador, mas e daí? Chega lá e não acontece nada. Eu acho que tem tantos fatores, né, Jota? Eu acho que a imprensa também tem uma certa culpa, porque hoje, né, principalmente a nova geração, ela olha mais para o mercado da Europa, né? Então, tudo que acontece lá ou fora do Brasil parece melhor. E muitas coisas são melhores mesmo, né? Mas eu acho que quando você quer trazer um técnico, você tem que trazer um cara para resolver. O Abel Ferreira é fora da curva, sim, o Gini tem toda a razão, mas eu acho que ele dá muito certo no Palmeiras. Eu acho que ele vai ser um grande treinador, tem só 40 e poucos anos de idade, quer dizer, está iniciando a carreira, e ele tem uma retaguarda extraordinária. Eu acho que o Palmeiras, desde 2014, quando o Paulo Nobre resolveu arrumar a vida do Palmeiras, vem ganhando.
Ganhou o brasileiro com o Luiz Felipe Scolari, ganhou o Paulista com o Luxemburgo, ganhou com o Cuca, ou seja, é um time que vem ganhando, ganhou a Copa do Brasil e talvez ganhasse, não sei se tanto, mas também com outro treinador, porque o Palmeiras está organizado. O Palmeiras é um time que, desses que tem aí, você fala assim, não é um time que deve perder jogador na janela. Não precisa de dinheiro. Precisar, todo mundo precisa, mas ele não tem. Aliás, se você olhar para o elenco do Palmeiras, né, é um bom elenco, mas não tem nenhum gênio, mas é um time que joga bem. Eu acho que o melhor trabalho no Brasil é feito pelo Vojvoda, que tem um dinheiro menor que o Palmeiras, tem um time muito pior e consegue jogar. Então, eu acho que o técnico é isso, tem que fazer jogar o que ele tem na mão. Não adianta você querer jogar igual o Barcelona se você tem jogadores inferiores. Então, você tem que buscar uma solução. Eu me lembro que quando o Corinthians foi campeão brasileiro, em 2005, né? Aquele problema do Internacional, lá, se eu não estou enganado. Aí, na sequência, era o Antônio Lopes o treinador. E, na sequência, ali na comemoração, os dirigentes do Corinthians e a torcida falavam assim: precisamos trazer o Luxemburgo para disputar a Libertadores do ano que vem, Eu falei, mas por que trazer o Luxemburgo para disputar a Libertadores do ano que vem? Porque temos que ter um cara experiente em Libertadores. Eu falei, o Antônio Lopes foi vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense. É um cara que está aí há muito tempo. Um cara que tem mais experiência em Libertadores que o Luxemburgo. Ou seja, o cara vai pelo nome. Foi campeão pelo Vasco, o Antônio Lopes, né? Hã? O Antônio Lopes era o técnico do Vasco quando... Não, ele foi técnico do Corinthians. Não, mas quando o Vasco ganhou a Libertadores, era ele o técnico, né? Acho que era ele, sim. Então. Era ele ou o Felipão? Não, Felipão não. O Felipão foi Grêmio e Palmeiras. Exatamente, 97, né? 97. Exatamente. Ele, sim. E foi vice com o Atlético Paranaense contra o São Paulo. Ou seja, tem experiência de Libertadores, mas para a pessoa tem que ser o Luxemburgo, que nunca foi bem em Libertadores, com todo respeito. E eu acho que a maior culpa disso aí é da CBF. Com todo respeito, Lito, a merda da CBF. Porque ela inventou um curso de treinador que não é reconhecido. A licença da CBF não é reconhecida em lugar nenhum. Então, o técnico brasileiro se forma aqui, ele não é aceito. É igual o dentista brasileiro em Portugal. O dentista brasileiro é 10 vezes melhor que o dentista português. Mas tinha que ter lá um diploma para tentar entrar no mercado lá. E eu não estou nem dizendo que o nosso hoje é melhor, veja bem. Mas é caro, é ineficiente. Eu conversei com vários treinadores de equipes menores aqui em São Paulo, o Luiz Miller, outros que estão tentando, Adãozinho, que estão aí na Série C, Série 1. O cara está começando a carreira. O cara fala assim para mim, eu não tenho condição de pagar 30, 50 mil e ficar 2 semanas no Rio de Janeiro arcando com os custos para fazer o curso da CBF, para ter licença Pro 1, Pro 2, ou coisa que eu valha, e não valer nada, sabe? E o Blatter e o Michel Platini acabaram com essa situação dos técnicos de fora da Europa. Aí os argentinos foram espertos, porque a Confederação Argentina consegue fazer valer a licença dela. E a língua deles também ajuda um pouco mais. Mas, poxa, o nosso técnico não consegue ser aceito na Europa. A nossa licença não vale lá. Então o cara é obrigado a fazer como o Mano Menezes fez, ir a Portugal fazer o curso lá. E pagar em euro, é claro. Então, esse é o problema, a gente não se impõe. Né? E outra, o Guto Ferreira é pior do que esse cara que o Cuiabá contratou? Cuiabá não, o Atlético Goianiense, né? Que veio o Evangelista. O cara era do Arouca de Portugal, gente, com todo o respeito. E o cara Armando chega aqui com essa salvação. Vem outro do Famalicão. São times que são piores que os times da Série B aqui. E esses caras chegam, e daí eu ouço amigos da imprensa dizendo, não, esse cara é bom. Ó. Você vai ver o currículo do cara, o cara não ganhou nada. Também só dirigiu time pequeno, time médio. Mas, poxa, e os caras falam como se visse o treino do cara todo dia. É igual aquele Ramírez. Não, esse é fantástico. Aí chegou no Inter e começaram a ver de perto. Hoje ele está numa 3ª divisão, não sei aonde aí. Quer dizer, nós também abraçamos umas causas que, pelo amor de Deus, cara. E na minha época, o Jota sabe disso, o Gini também deve ter pego isso, você também. A gente via treino. A gente via o treino. Agora você não vê o treino, só vê o jogo e o técnico fala assim: vocês não estão bem informados. É claro, você não mostra o treino. Eu falei uma vez pro Leão, bom, se o seu treino é esse, então por isso que o seu time joga tão mal. Porque não tem jeito, cara.
Então, sabe, eu fico ouvindo, outro dia eu estava ouvindo uma transmissão, desculpa, vou encerrar, de um jogo de um time do país de Gales. Um comentarista começou a falar de um zagueiro, de um time que estava jogando lá da terceira divisão, como se o cara conhecesse o zagueiro há 10 mil anos, não conhece. Isso que o Jota falou é verdade. Às vezes você vê o jogador num time, ele vai, no outro não vai. Sabe, aquele jogador que parece bonzinho de longe, quando chega perto, você fala, nossa senhora, tá cheio de defeito. Acontece, mesmo com a internet hoje. E os técnicos, a mesma coisa, estão enchendo, trazendo a técnica estrangeira debaciada e que não resolvem o problema. Você falou, Quartarolo, que o técnico do Famalicão, né, o Evangelista, não ganhou nada até hoje. Arouca, é. Agora que ele vai ganhar, ele vai ficar 2 meses no Atlético Goianiense, vai levar uma bolada de uns 2 milhões de euros para casa, entendeu? Tem mais essa, um salário desse. O brasileiro ainda vai ganhar uma grana legal. Isso. O brasileiro, quando é demitido, ele vai na Justiça do Trabalho nossa, que é morosa. Os caras vão direto na FIFA. Não tem jeito. E agora, para encerrar mesmo, né, o Quartarolo e amigos, tem uma coisa também que me intriga, né? Eu estou aí meio sabático, mas de vez em quando eu dou umas espiadinhas aí no trabalho dos colegas, tudo com todo o respeito, cada um com o seu talento. Mas aqui no Brasil, 0-0, o que acontece quando nós temos um 0-0 e quando nós estamos com o microfone na mão? Ninguém vai elogiar o 0-0. É muito difícil, a não ser que tenha tido 49 bolas na trave, que o goleiro tenha defendido 3 pênaltis, aí é outra história. Mas o 0-0 normalmente a gente condena, né? E às vezes eu vejo 0-0 nos campeonatos lá de fora e tá tudo bonito, tá tudo maravilhoso, tá tudo legal. Olha, 0-0, mas o jogo tecnicamente foi muito bom. Taticamente? Taticamente, aí eu vou comer pipoca, né? Eu não vou perder meu tempo, né? Legal o franguinho de hoje, né? A gente, antes de se despedir, pede para vocês, deem seus likes, deem sugestões, escreva para nós e faça o franguinho voar sempre mais alto. Muito obrigado a todos pela audiência. Semana que vem a gente volta com mais resenha. Ontem, quem foi que... O Nelsinho Batista, que contou uma do Cilinho, técnico, né? Diz que o Cilinho estava dando uma preleção e botou lá na mesa aquele jeito dele, que não tinha essa digitalização de hoje, ele botou aquele madoneiro e falou assim, vamos começar o jogo aqui, dá saída, toca aqui, toca ali, gol nosso, 1-0. Os caras, opa, aí volta, recomeça o jogo, nós fechamos aqui, dá bola no Pita no Miller, careca, 2-0. Aí um cara, que ele não quis falar, o cara falou assim, tá fácil hoje. Não tá não, quer ver só? Eles dão a saída, você falha, 2-1. Muito bom, né? Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.